Salve Pacholada, tudo bem com vocês? Matheus Dalpiaz por aqui e vamos falar sim, a gente precisa falar sobre ele, o nosso reizinho Luan, que tem uma conversa, tem umas informações por aí, o próprio Renato falou sobre a volta dele ao Grêmio. Tá, mas olha só, taticamente falando, será que vale a pena? É isso que a gente vai discutir no vídeo agora. Alguns pontos a gente precisa elucidar primeiro, antes da gente falar sobre a tática, né? A parte em campo, a parte do jogo do Luan. Eu não vou incluir aqui a questão extracampo dele, eu não vou incluir no momento a forma física, por mais que ele não joga há um bom tempo. Eu vou olhar para o campo, lembrar do Luan na época do Grêmio, do que ele tentou atuar no Corinthians e não conseguiu, para a gente realmente descobrir e ter alguma certeza de como pode funcionar esse Luan no Grêmio se ele retornar para cá. Se a gente olhar no mapinha aqui no canto, uma primeira coisa que a gente vai enxergar é o Luan é o cara de frente, é um cara construtor, é um cara que vai jogar para frente, que faz os times onde ele jogou acontecer, especialmente daquele Grêmio entre 15 e 18, que foi onde ele principalmente atuou. O Grêmio jogava uma forma com toque de bola, com aproximação, fazia um time jogar bonito. O Grêmio e a torcida gostava daquele futebol bonito que estava acontecendo com o Luan. E isso é um primeiro ponto que a gente precisa considerar e recordar. O Luan, principal Luan, Rei da América, é centralizado, mas o Luan já jogou de falso 9, como por exemplo em 2016, no título da Copa do Brasil, ou em 2015 ele joga aberto pela esquerda muitas vezes, ou até aberto pela direita, mas muito pouco. Mas como um ponto esquerdo, depois um atacante, um falso 9, e depois ele vira um meia construtor, e aí é o melhor Luan que a gente tem do momento do Grêmio, porque é o Luan campeão da América, é o Luan rei da América, né? Então, esse Luan, a gente sabe como é que ele funciona. Um segundo aspecto que eu quero considerar com vocês aqui no campinho é como o Grêmio joga hoje e como ele poderia se encaixar nesse esquema. Ora, o Grêmio hoje joga nesse 3-4-3, 3-6-1, como vocês preferirem, não tem muita diferença, mas vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, 2 volantes e os alas abertos, às vezes em linha, às vezes os alas aprofundam bastante o jogo e ampliam o jogo no ataque, com 2 meias por dentro, às vezes o Bitelo inclusive faz essa função de abrir o jogo também, com uma referência, o Soares. Onde o Luan poderia entrar aqui, tem 3 possibilidades, ou para ser um desses 2 meias, ou para ser essa referência, tá? Matheus, mas ele não joga como essa referência, ele jogou em 2016, nós estamos em 2023, é outro Luan. Sim, aí eu concordo com vocês, é outro Luan. Mas se a gente recordar que contra o Bahia, no jogo de ida da Copa do Brasil, a gente teve o Vina, que tentou jogar nessa função e não conseguiu, o Luan pelo menos tem alguma referência melhor. Só que essa referência melhor, ele jogava em 2016 muito próximo ao Douglas. Por exemplo, no período na fase de marcação que o Grêmio tinha, o Grêmio jogava no 4-4-2 e os dois à frente eram Douglas e Luan. Né? O Renato tenta replicar isso diversas vezes, não é tão feliz. Em 2017, por exemplo, ele consegue. Barrios e o Luan faziam essa frente. Aqui não, aqui mudou, o Luan olha muito mais para o campo como um construtor, e ele poderia voltar muito e auxiliar nessa formatação do time, não olhando o Luan como uma referência, mas como mais um construtor de jogo, aproveitando ultrapassagens do Bitelo, dos meias. Tentou-se com o Vina, mas acho que o time não estava pronto, não estava encaixado, e o Vina também não conseguiu entender taticamente aquilo que precisava fazer. A outra solução que eu encontro para o Luan é se nós mudarmos um pouco o esquema. Aí, em vez de ser esse 3-4-3, poderia ser um 3-5-2. Esse 3-5-2 poderia ser uma dupla de ataque com Vina e Soares, com Luan e Soares. O Luan como um falso 9, atuando muito mais colado no Soares, dando muito mais opção de ataque, com um meia por trás deles. E aqui pode ser várias opções, pode ser o Cristaldo, pode ser o Bitelo, pode ser o próprio Vina. Lembrando, o Bitelo tem mercado nessa janela, então nós não sabemos se ele vai ou não permanecer no Grêmio. Então isso pode ser uma outra possibilidade aqui de uma eventual saída e chegada do Luan, e aqui tem 2 sis, eu sei, galera, o se é o talvez aconteça, mas a gente está traçando aqui essa ideia. Olha, o Luan pode estar de volta. O que pode acontecer ou não aqui nesse movimento. O último ponto que a gente precisa considerar é a forma como o Luan atua em campo.
O Luan aproxima muito a jogada, ele trabalha muito nos entre-espaços, ele vem nos volantes, ajuda a saída de bola, ele fazia uma dobradinha fundamental com o Maicon e depois com o Arthur, por exemplo, de vir atrás, ajudar nessa saída, dar aquele primeiro passe já para olhar o campo de frente, né? Se virava para a defesa, para ajudar nessa saída de bola, depois olhava o campo de frente para construir o ataque, para enxergar o campo com mais possibilidades. Muitas vezes, dentro desse trabalho, ele recebia de um lateral, recebia de um ponta, para botar um Cebolinha na corrida, para botar o Fernandinho na corrida, para botar o Ramiro para dentro do jogo, para acionar o Baixo. Então, ele coordenava muito esse meio campo na parte do passe. O Luan vai precisar, se voltar para o Grêmio, enxergar esse campo de frente. E aí é um ponto que o Renato tem que considerar. Aqui tem um outro entendimento que eu acho importante, que é a quantidade de meias construtores que nós temos no elenco hoje. A gente já tem, além do Cristaldo, que hoje é o titular principal, o Bitelo pode fazer essa função, o Vina seria o reserva imediato, e ainda tem o Natan. Então já são 4 caras que pode fazer essa função de construtor. Por isso que eu imagino que o Luan não vai ser um construtor. Ele pode ser um cara ainda mais avançado em campo, como um segundo atacante ou como um falso 9, como, por exemplo, foi na Copa do Brasil de 2016. Ah, detalhe importante. Por que eu não considerei ele como ponta? Que o Grêmio não joga mais com pontas dessa maneira. Se chegar, por exemplo, o Michael, o Grêmio vai mudar taticamente, mas vai ter um ponta de velocidade, como o Michael, como o Ferreira, o Iturbe do outro lado. Então, muda essa ideia tática, e aí sim a gente pode pensar no Luan por dentro como um armador, ou como uma referência. Mas tá claro para mim que hoje o Luan não chega para ser titular. Não tem tempo de jogo para isso recente, não seria um carteiraço que o Renato daria. O Renato daria a oportunidade do Luan mostrar aqui no Grêmio que ele ainda pode e ainda existe um pouco nele daquele futebol que fez ele rei da América, que fez idolatrado pela torcida do Grêmio. Então é isso, pessoal, a análise tática feita do Luan. O que vocês acham? Será que dá pra gente considerar o Luan de volta? Vale a pena? Eu não vou entrar no mérito de salário, não é esse o ponto. Eu tô pensando, vale a pena termos o Luan de volta? Taticamente, eu acho que sim. Eu acho que é bem interessante a possibilidade da gente ter o Luan de volta, dar outro dinamismo, conhece o Renato, conhece o método de trabalho, conhece Porto Alegre muito bem, então, e vai sair daquele turbilhão lá que está o Corinthians para retomar de vez a carreira aqui no Grêmio. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o like, compartilhar com todo mundo. E lembrando que é o Grêmio, não adianta.